A paz, amigos, boa noite a todos. Bom, final de semana, né? Sexta-feira, para alguns semana, não a semana, mas o trabalho encerra por hoje, né? Outros ainda trabalham sábado, outros ainda vão até domingo. Eu fechei por hoje, né? Semana de trabalho, amanhã eu vou resolver algumas outras coisas, vou descansar, vou dar atenção à minha esposa, ao meu filho, minha mãe, ficar de pernas pro ar, porque a gente que trabalha, a gente merece também descansar. Semana foi corrida, batida, volto lá na segunda-feira para acabar, faltam só mais uma parte lá, e segunda-feira acaba, tá? Terça a gente viaja lá para São Paulo, lá para o evento da FECOM, a qual vamos participar lá efetivamente na quarta e quinta, 2 dias, e retorno na sexta-feira. Sexta-feira volto. Bom, vamos lá. Amanhã eu volto aqui, tá? Amanhã eu volto porque na segunda-feira, né, tive um contratempo e não deu para fazer a nossa leitura, tá? Então, eu venho amanhã, tá? Para fazer a leitura e compensar segunda-feira. Então, vamos estar batendo aí amanhã, né? Durante o dia eu venho aqui e gravo. E mais uma semana aí, né? Seguindo a nossa disciplina e aprendendo muito. Bom, vamos lá. O tópico 11º. Bom, a temática é medo, tá? Poxa, Gustavo Ferreira, vou te falar, excelente escritor, cara. Excelente escritor, muito bom. Muito bom. E tem outros livros, tá? Tem que ele dá para fazer algumas menções. Já estou com a minha listagem desse ano, não vou estar lendo, mas para ano que vem vou comprar outro livro dele e vou ler, cara. Excelente, cara. Excelente, excelente. Muito bom. Espero algum dia eu conhecê-lo, né? Bom, vamos lá. Medo. Separei aqui 3 coisas para a gente falar. Bom, vamos lá. Aí ele começa, né? Logo aqui em cima. Lembre-se que os gatilhos se misturam e é impossível trabalhá-los de forma isolada, tá? Então, todos esses gatilhos aqui que nós estamos juntos aprendendo, comentando, aí, né, trocando ideias, informações. O que acontece? Eles, tá? Não adianta você, poxa, eu gostei desse e só vou usar esse. Não, você pode usá-los dependendo da situação. Alguns, dependendo de outra situação, você já usa outros. O principal, tá? O principal não é qual gatilho você vai usar com aquele cliente. O principal é você fechar a tua venda, fechar o teu serviço, fechar o teu orçamento. Então, cada cliente, né, tem uma personalidade, tem uma forma, e aí naquele diálogo, e aí naquela conversa, você vai sentir qual, e você começa com alguns e aí você vai vendo aquele retorno, tá? Às vezes só com um já vai funcionar, às vezes você vai usar 2, 4, 5, mas independente de quantos você vai usar, o importante não é isso, o importante é você fechar o teu serviço e trazer o sustento para tua casa, tá? Então eles se misturam, tá? Aí outra coisa aqui, né? Eu já falei sobre isso. Olha só o que ele fala aqui mais embaixo, cara. Muito bacana.
Uma das formas que você pode ativar o medo é apenas falando sobre a sobrevivência das pessoas. Porém, de modo geral, esse formato de comunicação só funciona uma vez. Tá? Então, esse tópico aqui do medo, tá? Você pode deixar ele para o final. Tá? Até porque ele, conforme aqui eu vou tentar passar a visão do instrutor, aqui do tópico, você só usa ele uma vez, né? No caso aqui para cada cliente, né? Aqui dependendo do seu serviço. Então assim, você vai ali abrir o diálogo, seja por telefone, seja presencial, seja por mensagem, você vai começar a falar. Aí você vai ver a resistência ou não, a aceitação ou não, e para onde o cliente está caminhando a conversa, né? Ou é para aceitação, ou para te dizer um não, ou um talvez, ou mais para frente. E aí você vai adaptando ali. Mas o que eu estou querendo dizer? Eu vou dar meu exemplo, tá? Vou dar meu exemplo do leão. Embora aqui ele vem falando melhor, né? Formas técnicas. Mas de um tempo para cá, comecei a usar essa técnica, sem saber que era uma técnica, era um gatilho. Tá? No qual sentido? Tá? Por exemplo, o cliente chegava para mim e falava, quero fazer esse rebaixamento e tal. E, sabe, mas poxa, eu senti que, sabe, poxa, cara, tá caro, entendeu? Sabe? E aí só aí você tem que pescar, cara. Você tá ali, você tem que estar ali naquele momento de corpo e alma. Se tu pescar que o teu poxa, cara, mas né, não ficou bom o seu orçamento e tal, você vê que o cliente está conduzindo para um caminho que você não queira, tá? Tô usando o meu exemplo da minha área. Aí você já explicou. Aí você vem com esse gatilho. Olha só, o seu João, Dona Maria, eu vou explicar uma coisa para a senhora. Acontece, imagina a senhora, aí você já vai usar o gatilho do medo e o gatilho da imaginação, que nós já falamos aqui. Imagina a senhora deitada e vou botar por baixo, tendo 400 quilos acima da senhora. E por algum descuido, de repente, sabe, a senhora não contratar um profissional, o rapaz não amarrar bem essa estrutura, e essa estrutura ceder, cair, sabe, machucar a senhora, ou até levar a óbito, machucar o seu neto, machucar o seu cachorro, o seu gato, sabe? Imagine o peso. Imagine se for uma hora do lugar só tá dormindo, o susto, sabe? Será que vale a pena mesmo? Ah, mas o teu orçamento ficou 250 a mais do que o outro. Tá, mas o outro rapaz é profissional? Ah, eu não sei. Então, a senhora me acompanha nas redes sociais. A senhora vê a qualidade, o refino, a técnica. Poxa, eu gostei realmente do seu trabalho. Poxa, está sensacional. Então, só está contratando um profissional. Tá? Aí você já ativou o medo. Aí aquela pessoa por dentro dela. Caraca. Aí para fechar, você finaliza. Será que R$300, R$400 compra a tua saúde? Compra uma queda? Compra... Será mesmo? Aí por dentro dela o cliente vai falar, poxa, cara, realmente, pô,
Não compra. Pô, vou fechar contigo. Por exemplo, o eletricista. Poxa, cliente, será mesmo que R$250 a mais vai valer a pena o senhor colocar sua casa em risco de pegar fogo, de você não contratar um profissional e vai ali, vai colocar um celular para carregar, um notebook, um rádio ali na tomada, e o negócio está em curto e danificar o teu celular, danificar o teu som, danificar a tua impressora, danificar a sua airfry, seu micro-ondas. Será que compra R$250? Poxa, realmente não compra. Só nisso aí tu já botou medo na pessoa. E sem contar que você está falando a verdade. Você não está sendo desonesto com a pessoa. Você está falando a verdade. Uma pessoa que trabalha, um mau profissional coloca a vida dos outros em risco, cara. Entendeu? Coloca a vida. Então você, cara, tem que saber o que tu tá vendendo. Você tem que dominar. Você tem que ir para a mesa de negociação com todas as armas na tua frente. Né? Eu aprendi com o Luizão, tá? Pô, cara, em breve uma situação, uma situação muito boa, tá para acontecer aí, vocês vão gostar muito. Mas nessa última palestra agora que o Luizão deu pra gente, tá? O Luizão, cara, pô, cara, uma parada sensacional, cara. Ele falou pra gente, cara, vocês sabem como que o empresário, ele amanhã tem uma reunião importante, vai lá, vai fechar um orçamento, vai lá, vai fechar um patrocinador, pô, sabe, amanhã é o dia D, amanhã é o dia de ele entrar em campo, é o dia da manhã ele sair pra luta, vai ter uma conversa importante. Um dia antes ele se prepara, ele não vai dormir tarde naquela noite. Sabe, um dia antes ele não vai comer uma feijoada, um mocotó, ele vai comer ali um frango grelhado, uma salada, um suco de laranja, sabe? Das 7 horas, das 6h30, 7 horas ele janta, se despede de todo mundo, vai dormir. Porque para ele ter uma boa noite de sono, sabe? E aí no outro dia ele acorda bem, de manhã vai lá, bebe primeiramente um copo de água, sabe? Pega lá um pão integral, come lá de manhã, se arruma, bota uma boa beca, vai alinhado e vai para a reunião. Ele dormiu bem, ele comeu bem, ou seja, ele já vai focado naquela reunião. Não, vou lá para fechar isso, né? É assim, profissional, olha para mim, que você tem que fazer. Poxa, Raul, mas eu tô começando, pô, será que é isso tudo mesmo? É isso tudo mesmo, cara. Você tá lidando com o sustento da tua família. Você tem que ir pro orçamento, você tem que estar dialogando com o teu cliente, você tem que ir, sabe, é pro tudo ou nada, no bom sentido. Pô, tá aqui, sabe, às vezes, cara, profissional, eu fui fazer um orçamento, cara, aqui perto de casa, aqui no viaduto ali, perto do viaduto. Aí eu cheguei lá, a cliente me olhou, aí eu cheguei, pô, boa tarde, tudo bem? Pô, tudo bem. Eu achei o seu contato na internet, queria que o senhor viesse aqui, tá bom. Aí eu entrei lá na casa dela, lá, comecei a tirar medida e tal. Ela falou, poxa, senhor, vou falar uma coisa, só nisso aí eu já vi uma diferença enorme. Veio um rapaz aqui, que a loja indicou ele, um camarada de bermuda, um camarada entrou dentro da minha casa com o celular tocando funk, falando um monte de gíria. Demora até que eu fiquei com medo do rapaz, sabe? Eu fiz aí de algumas perguntas, ele não estava nem querendo, sabe? Não me deu nem muita atenção. E falou, depois eu mando o orçamento, e virou as costas. O senhor não, pô, o senhor tá bem, o senhor tá uniformizado. Isso era cliente falando para mim. Pô, o senhor tá me explicando todo o passo, toda a técnica, o que é preciso. Aquilo ali você, meu amigo, já matou, meu amigo.
Tem hora que você vai... a tua atitude, tá? A tua atitude, tá? E eu, cara, eu ouvi, eu tenho até que ter cuidado aqui para falar isso que eu vou falar, né? Enfim, eu tava aí numa casa aí, fazendo meu serviço, sabe, aí, né, o cliente estava lá conversando, tal, com a esposa e tal, e aí eu escutei uma coisa, e aquilo, cara, aquilo me encheu de alegria, cara. Ele falou, cara, a sua presença, tá, a sua presença, ela já vende, sabe? Ali eu peguei a conversa, mas eu sei o que ele mais ou menos estava falando, sabe? A sua presença, o seu uniforme, ele já vende. Ou seja, eles estavam falando da minha pessoa, me elogiando. Eu estava, como eu estou todo dia impecável, todo dia eu estou impecável na casa do cliente. Tá ok? Chego, converso, bato um papo, entendeu? Subo com a minha água, o meu café, meu copo, com todas as ferramentas que eu vou usar. Meu amigo, tu tá sendo notado, né? Tu tá sendo observado, tá? Então, por que eu tô falando isso? Porque, cara, você tem que entrar em campo. Você precisa entrar, sabe, no bom sentido, com sola, mano. Não, cara, eu tô aqui, eu tenho que fazer, eu tenho que... Sabe por quê, cara? Você fazendo um excelente trabalho na casa da pessoa é uma prova social, cara. A gente já leu isso, a gente já aprendeu aqui. Imagina só essa pessoa chegando no ambiente dela de trabalho e falando, caramba, tem um rapaz lá trabalhando lá pra mim, lá fazendo um excelente trabalho. Pô, o camarada, poxa, cara, eu quase não ouço ele, sabe? Ele não faz barulho, ele não fica andando de forma desnecessária na minha casa, ele não me incomoda com nada, eu não tenho nenhum tipo de estresse, sabe? Poxa, cara, o camarada todo dia ele tá com o uniforme limpo, sabe? Pô, amigo, o outro já vai ouvir, rapaz, é mesmo? Não, quando for fazer, vou chamar esse camarada aí. Prova social, cara. Você precisa acordar para isso. Bom, vamos lá. O terceiro aí, que o nosso vídeo já está indo para 20 minutos. Olha só, para fechar. Você pode utilizar o medo e a culpa para fazer com que as pessoas prestem mais atenção em você. E uso algumas construções como essas no final das comunicações de vendas para se elas tomem a ação de compra, tá? Deixa eu repetir que aqui ficou um pouco meio enrolado, eu só o cansaço já está me abatendo. E uso algumas construções como essas no final das comunicações de venda para que elas tomem a ação de compra. Então aqui a gente vai falar aqui que eu separei o medo e a culpa, tá? E no final a ação é a compra, tá? A pessoa fechar contigo. Aí eu vou dar meu exemplo da minha área. Eu tô lá negociando, né? Já falei aqui dentro desse tópico aqui sobre a sobrevivência, que está interligada ao tópico aqui do medo, do gatilho. E agora aqui você vai usar, dentro desse gatilho de medo, a culpa. Está dentro do gatilho de medo, a culpa. Aí você chega para o cliente e fala assim, poxa senhor, olha só, imagine só o senhor, tá, chegando do trabalho, cansado, pegou engarrafamento, pegou ônibus cheio, sabe? Chegou estressado,
sabe? Era para chegar com 40 minutos, chegou com 1 hora, quase 2 horas. E você chega no seu lar, né? O que eu costumo falar para os clientes, que o nosso lar, cara, é um nosso ambiente de paz, um ambiente para relaxar. Aí, seu João, um exemplo, tá fictício. Aí, seu João, poxa, o senhor chega, toma o seu banho, se refresca, come um pão, come um bolo, come uma fruta. Aí o senhor deita aqui, sua cabeça no travesseiro, olha pro teto, o teto tá trincado. Você olha pro teto e o teto tá empenado. Você olha pro teto e o teto tá uma bacia. Aí, seu João, não só falando em relação ao preço, ao valor que está caro, aí o senhor vai ficar com essa culpa, porque não vai dar para o senhor fazer de uma hora para outra. O senhor vai, né, ter que dar um respiro, ver as condições do momento do senhor. Aí o senhor vai ter essa realidade e todo dia essa culpa aí vai bater na sua consciência. Caraca, pô, paguei R$400 a menos. O rapaz veio aqui todo mulambento, fez esse serviço aí, cara. Pô, deixou até guimba de cigarro aí pra me catar. E o teto tá trincado, cara. O teto tá empenado. O senhor vai todo dia. Aí o senhor já chegou, seu João, sabe, cansado do trânsito. E aí por dentro, em vez de você chegar aqui e ter paz, e ter sossego, e o seu lar, e a sua casa, e o seu quarto lhe abraçar, o que vai lhe abraçar todo dia vai ser a culpa. Aí, e outra coisa, senhor, vou ainda mais longe. Sabe qual é a pior? É todo dia a sua esposa falando, eu te avisei, era para tu ter chamado aquele rapaz. Ele veio aqui, ele fez o orçamento, ele te explicou, tu viu a idoneidade, a gente sentiu a credibilidade que ele passa, sabe? Ele estava alinhado, ele estava arrumado, ele estava com uma blusa gola polo, sabe? Ele estava de calça, ele estava com tênis, com sapato, rapaz, pô, tava, sabe, um profissional. Aí tu chamou aí, meu esposo, um rapaz aí, chamou da esquina, tu chamou aí o barbeiro que nas horas vagas ele pinta, ele mexe com hidráulica, ele mexe com a hidráulica, ele mexe com a elétrica, ele conserta até carro. Olha só aí, ó, todo dia tua esposa vai lhe perturbar, seu Gil. Esse é o pior. Meu amigo ali, fato, vai fechar contigo. Tá? Bom, amigos, espero aí ter contribuído para lhe despertar, tá? Para elevar o seu grau de conhecimento, para que você venha fechar orçamentos, para que você venha fechar serviços e trazer o bom sustento para a sua casa, para a sua família, tá bom? Amanhã a gente volta, vamos estar falando sobre o tópico 12, 12º. A temática é dor versus prazer. Tá, então amanhã, sábado, aguardo vocês aqui. Fique com Deus.